Então, boa tarde, pessoal. A gente está no Colóquio da Física da UFABC. Hoje, quem vai apresentar para a gente é o convidado Rafael Chaves. Aí, falando um pouco dele, ele fez o bacharelado na UFMG em Física, o mestrado no CBPF e o doutorado na UFRJ. Ele fez o pós-doc no Instituto de Ciências Fotônicas em Barcelona, na Universidade de Freiburg, na Alemanha, e outro pós-doc também na Universidade de Colônia. Atualmente ele é professor no Instituto Internacional de Física da UFRN. Muito obrigado por ter aceito o convite, Rafael, e aí a palavra é com você. Obrigado. Bom, primeiramente agradecer aí o convite de vocês, é um prazer estar falando. Bom, eu vou ficar, às vezes, mudando aqui de uma tela para outra, porque eu nunca sei, né? Sempre que eu vou dar aula, eu tenho esse problema de saber se a minha internet ainda está conectada ou não. Então, para ter certeza, eu vou ficar, às vezes, mudando aqui a tela. Bom, mas, enfim, é um prazer grande. A última vez que eu tive aí na UFABC, acho que foi em 2019, fiquei muito impressionado aí com aqueles laboratórios multiusuários, enfim, foi uma experiência bem bacana mesmo. Espero que da próxima vez, né, se tudo der certo, que a minha palestra possa ser junto de vocês, né, mas, enfim, vamos tentar fazer o melhor aqui, usando essa plataforma online. Então, o objetivo da palestra de hoje não é falar de nenhum resultado específico, mas mais tentar formar um quadro geral, dar uma pincelada, assim, bem geral, numa linha de pesquisa que a gente já está atacando há alguns anos aqui no nosso grupo de pesquisa, que, mais especificamente, está aí na interface entre a teoria da causalidade e informação quântica e fundamentos da quântica. Bom, então eu sempre gosto de começar esse tipo de palestra, né, trazendo aqui algumas frases aí de precursores, né, pioneiros famosos da mecânica quântica, todos aqui com prêmios Nobel, a não ser o John Wheeler, e todas essas frases, vocês podem ler aí, né, expressando um certo descontentamento, enfim, uma certa, algum tipo de problema conceitual com a mecânica quântica, né. A que eu gosto mais aqui é do Schrödinger, que ele dizia, bom, eu não gosto dela, da quântica, e me arrependo, né, de algum dia ter tido alguma coisa a ver com essa teoria. Então, isso é muito estranho, né, a gente está falando da teoria física mais bem sucedida, mais complexa, que se aplica aí até onde a gente sabe, né, em praticamente todos os fenômenos, pelo menos do ponto de vista experimental, né, a gente não tem nenhuma ainda evidência de que essa teoria falhe. Claro, a gente pode falar aí de gravitação quântica, mas aí já são outros 500. Então, como é que uma teoria tão bem sucedida, né, suscita esse tipo de frases, né, de alguns dos seus pioneiros? E, claro, o problema aqui está justamente no fato de que algumas das predições da teoria quântica, em particular, quando a gente tenta interpretar alguns dos resultados, eles são bastante contraintuitivos, alguns diriam até meio paradoxais, né? Então, o que é essa coisa algo ser contraintuitivo, né? A gente fala que algo é não clássico. Claro, é incompatibilidade com a física clássica. E isso tem diferentes manifestações, a dualidade da partícula, tunelamento, o princípio da incerteza, não localidade, enfim, a gente pode listar várias manifestações dessa não classicalidade. Mas o que eu vou tentar argumentar aqui é que todas, ou quem sabe, ao menos algumas delas, né, são, vamos dizer assim, consequências de algo mais fundamental, de algo que, de fato, define o que a gente entende por algo ser não clássico. Então, o objetivo da palestra de hoje é tentar definir essa não classicalidade. E aí, assim, na minha história pessoal aqui, né, eu comecei a pensar nisso lá por volta de 2010, 2011. Em 2012, eu estava numa palestra, não lembro o nome do palestrante, foi em Bad Honnef, na Alemanha, e ele disse algo que me pegou, assim, que ele falou, se você troca as partículas quânticas por bolinhas de ping-pong, e o fenômeno não muda, quer dizer que ele não é quântico, ou seja, se você troca suas partículas quânticas, o seu sistema quântico, por um sistema que, de alguma forma, seja extremamente clássico, como uma bolinha de ping-pong, e aquele fenômeno, né, ao menos não qualitativamente, não
mudar, quer dizer que existe uma explicação clássica para aquilo que a gente está observando. E aí, desde então, o que eu fiquei tentando fazer, né, não só eu, mas é uma área de pesquisa hoje em dia, é tentar entender como, então, tentar gerar um arcabouço matemático, uma definição precisa do que seria fazer essa troca dos sistemas quânticos por bolinhas de ping-pong, para tentar definir isso aí que a gente está tentando definir, que é a não classicalidade. E aí eu diria que hoje em dia a gente, de certa forma, não é a única definição possível, mas eu diria que é uma definição boa o suficiente, que é usar a chamada teoria da causalidade para definir, né, o que significa algo não ter uma explicação clássica, algo ser um fenômeno não clássico, ou seja, um fenômeno que você precise de algo além da teoria clássica para poder explicar. Então, esse é o panorama geral, é o que a gente vai tentar fazer aqui. Então, eu dividi o talk em 3 partes. Na primeira parte, eu vou ser uma espécie aí de crash course, um curso rápido, com a essência da teoria da causalidade, os conceitos principais, as perguntas principais, e aí a gente vai usar isso na segunda parte, primeiro, para revisitar um experimento paradigmático em mecânica quântica, que é o experimento da fenda dupla, e a gente vai ver que a teoria da causalidade pode sim ensinar algo novo para a gente nesse experimento. Então, a gente estaria aí, de certa forma, usando a teoria da causalidade para aprender algo novo sobre a teoria quântica. E na última parte, a gente vai fazer o contrário. A gente vai usar a teoria quântica para tentar aprender algo novo sobre a teoria da causalidade. E aí a gente fecha esse ciclo, que abre, eu diria, várias perguntas interessantes. Deixa eu checar aqui se eu ainda estou conectado, vamos ver. Acho que sim. Bom, então... Rafael, qualquer problema que der na conexão, essas coisas, você começar a picar, eu posso te avisar também, tá bom? Tá bom, obrigado, porque como eu estou olhando para minha tela aqui, eu não sei de mais nada. Uma situação meio estranha, né? Bom, então vamos falar um pouco agora da teoria da causalidade. E a história aqui, ela é longa, começa lá nos gregos, não, brincadeira, começa um pouco mais cedo, mas a gente vai focar aqui num desenvolvimento mais recente e que talvez tenha dado origem aí ao que a gente entende hoje como teoria da causalidade. Então, na década de 50, o Hans Reichenbach, que era um físico e filósofo, tem vários livros famosos, ele estava pensando aí em causalidade, na seta do tempo e em teorias físicas, e aí, em algum desses livros lá, ele escreveu essa coisa aí que a gente chama hoje de princípio de Reichenbach, que basicamente diz que não existe correlação sem algum tipo de causalidade envolvida. Então, citando ele aqui, se uma coincidência improvável aconteceu, tem que existir algum tipo de influência causal direta ou uma causa comum, né, que conecte esses dois eventos que são aparentemente coincidentes. Então, um exemplo aqui bem bobinho, vamos supor que eu, antes da pandemia, ou depois aí da pandemia, estivesse dando essa palestra aí na UFABC, estivesse lá no corredor tomando um café, estivesse olhando 2 salas, enfim, poderia ser uma sala de aula, um laboratório, 2 salas, e eu, como membro externo, não sei o que são aquelas salas, e todo dia sento ali e fico observando aquelas salas e vejo que ou as 2 lâmpadas dentro dessas salas, as 2 estão acesas, ou as 2 estão apagadas, as 2 acesas, as 2 apagadas, enfim, uma correlação perfeita entre esses 2 eventos. Parece bastante improvável, né, que pessoas aleatórias, independentes, entrassem nessas salas sempre no mesmo horário e saíssem sempre no mesmo horário, tipo, ligando e desligando as lâmpadas ao mesmo tempo e de maneira independente. Então, o que o princípio de Reichenbach nos diz é que deve ter algum tipo de causalidade envolvida aqui. E a grande pergunta é saber que tipo de causalidade é essa. Poderia ser algo desse tipo, né? Uma influência causal direta, porque, enfim, uma fiação mal feita, sempre que eu apago ou acendo a lâmpada de uma sala, isso causa a lâmpada da outra sala ser acesa ou apagada. Ou pode ser que a fiação esteja ok, e o que está acontecendo é que, na verdade, existe um terceiro evento, por exemplo, um curto-circuito, que está acontecendo longe da universidade, e que é uma causa comum, né, para ambos esses eventos.
ou poderia ser algo mais mundano, né? Essa causa comum poderia ser o fato de que aquelas duas salas são salas de aula, e que na UFABC as aulas sempre começam e terminam no mesmo horário, explicando por que aquelas lâmpadas estão sempre ou acesas ou apagadas juntas. Então, é um exemplo bobinho, mas que ilustra bem qual que é o objetivo central da inferência causal, da teoria da causalidade, que é, a partir de dados observados, dados empíricos, né, no nosso caso aqui, lâmpadas que estão acesas ou apagadas, e potencialmente variáveis que a gente pode supor que existem, por exemplo, como esse curto-circuito, mas que a gente não pode observar diretamente, então a gente tem que tratar esse tipo de variável como uma espécie de variável escondida, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. A partir desses dados observados, poder extrair quais são as relações de causa e efeito, a estrutura causal subjacente que explica aqueles dados que a gente está observando. E a gente pode colocar isso num contexto mais amplo, né? A gente pode imaginar que uma máquina, um robô, com sensores, né? E que a partir desses sensores observa o mundo e tenta aprender algo sobre esse mundo. No caso aqui, aprender algo sobre as relações de causalidade que regem os eventos que essa máquina está observando. Então, isso aqui tem um papel muito importante quando a gente fala de inteligência artificial. Bom, então, a grande pergunta é como é que a gente faz isso na prática, né? Como é que a gente pode distinguir um modelo causal de outro? Então, a primeira parte aqui, a gente tem que entender como é que a gente representa relações de causalidade. Então, a gente faz isso via um gráfico, que a gente chama de DAG, né, um Directed Acyclic Graph. Então, a gente tem aí um certo número de variáveis, por exemplo, de x1 até xn, elas vão ser os nós aí do nosso grafo. Então, aqui no caso, eu tenho 6 nós, 6 variáveis, e essas variáveis, elas vão estar conectadas entre si através de arestas direcionadas, que vão codificar aí as relações de causalidade entre essas variáveis. E o que é importante para nós aqui é que essas relações de causa e efeito, elas são codificadas nas independências condicionais que são implicadas por um certo DAG, por uma certa estrutura causal. O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse caso aqui, lambda 1 e lambda 2, não tem uma seta indo de uma para outra, nem existe uma terceira variável, por exemplo, lambda 3, que atue como causa comum de ambas essas duas variáveis. Então, essas duas variáveis, lambda 1 e lambda 2, elas são causalmente desconectadas. E, em particular, isso implica que a distribuição de probabilidade delas, que pode ser qualquer coisa, mas tem que ser uma qualquer coisa tal que seja uma distribuição de probabilidade que fatorize, né? Tal que essas duas variáveis sejam independentes. Um outro tipo de relação de causalidade que está codificada nessas independência condicionais, por exemplo, é essa. A e B, em geral, né, elas têm aqui um ancestral em comum, que é essa variável lambda 1, quer dizer, então, que A e B são duas variáveis que podem estar correlacionadas entre si, mas essas correlações são mediadas por essa variável lambda 1. Então, isso quer dizer que se a gente condicionar a distribuição de probabilidade de A e B no pai comum, no ancestral comum dessas duas variáveis, a distribuição de A e B tem que se fatorizar. Então, dado um certo modelo causal, um certo DAG, uma certa estrutura causal, existem algoritmos eficientes que podem listar todas essas relações de independência condicional, que são relações desse tipo aqui. E essas relações, elas codificam, elas traduzem as relações de causa e efeito de um certo modelo. Então, como é que a gente pode usar isso na prática, né? Vamos supor aqui que eu faço lá um certo experimento e eu tenho uma distribuição de probabilidade entre 6 variáveis, por exemplo, lambda 1, 2 e 3, A, B e C. E aí eu tenho uma hipótese, eu tenho que fazer uma hipótese, né? A minha hipótese é que a estrutura causal, as relações de causalidade que explicam aqueles dados que eu estou observando, é uma estrutura causal desse tipo aqui. Como é que eu posso, então, falsificar ou verificar a minha hipótese? Eu, basicamente, tenho que pegar a minha distribuição de probabilidade e checar cada uma das relações de independência condicional que são implicadas pela minha hipótese, ou seja, que são implicadas por esse modelo causal aqui. Se eu passar em todas,
aqui eu estou só mostrando duas, mas tem várias aqui, né? Se eu passar em todos esses testes, ou seja, se a minha distribuição de probabilidade satisfizer todas essas relações aqui, eu estou verificando que os meus dados empíricos, que o experimento que eu estou fazendo, os dados do meu experimento, são compatíveis com a minha hipótese, que é uma hipótese causal. Mas se ao menos uma dessas minhas hipóteses falhar, eu tenho uma prova anambígua de que a minha hipótese ela é falsa. Uma estrutura causal desse tipo não é capaz de explicar os dados que eu estou observando. Então, é justamente o que a gente quer, né? Poder, a partir de dados empíricos, falsificar ou verificar uma certa hipótese, que no caso aqui é uma hipótese causal representada por uma estrutura desse tipo. Parece bastante simples, mas não é, né? Porque se fosse simples, isso aqui não seria um campo de pesquisa. E tem vários problemas, tanto práticos quanto fundamentais aqui, e eu vou focar num mais fundamental, que é o seguinte: na prática, tipicamente, a gente nunca vai ter acesso empírico a todas as variáveis de interesse numa certa hipótese causal. E para ilustrar isso, a gente pode falar aqui do famoso teorema de Bell, que ilustra isso aqui muito bem. Então, o que é o experimento de Bell? Eu tenho uma fonte de estados, podem ser bolinhas de ping-pong, íons, elétrons, fótons emaranhados, que está sendo representada aqui por essa variável lambda. Eu não tenho acesso empírico direto a essa fonte, eu não sei o que está ali dentro. Para eu, de alguma forma, extrair informação sobre o que aquela fonte de estados está fazendo, eu tenho que medir os sistemas físicos que essa fonte prepara. Então, eu vou ter acesso empírico a resultados de medições sobre esse sistema físico. E esses resultados de medições, eles podem depender também de escolhas, né? Então, eu tenho uma fonte de estados, ela manda esses estados para dois laboratórios distantes, de Alice e Bob. A Alice, então, vai medir o sistema físico dela, Bob vai também medir o sistema físico dele, e eles fazem isso escolhendo algum observável. Eles jogam uma moeda, por exemplo, uma moeda X para a Alice, uma moeda Y para o Bob, e dependendo do resultado dessa moeda, eles escolhem medir um certo observável no sistema físico que eles têm. Por exemplo, se for um elétron, eles podem medir o spin ao longo da direção X, o spin ao longo da direção Z, ou uma direção arbitrária. Então, o grande ponto aqui é, o que a gente está fazendo na prática? Quando a gente faz um experimento em quântica, ou virtualmente em qualquer outra ciência, a gente impõe uma estrutura causal para o nosso experimento, a gente força essa estrutura causal ao nosso experimento, e a grande pergunta aqui que a gente está tentando responder é, será que os dados que a gente gera ao fazer isso, eles têm uma explicação clássica ou não? E o que significa eu ter uma explicação clássica? Significa que eu tenho um modelo causal, onde essa variável que eu não tenho acesso empírico, eu posso gerar uma distribuição de probabilidade para ela. O que isso quer dizer, né? Entra aí naquele conceito de realismo lá do Einstein, do Podolsky e do Rosen, né? Que mesmo que eu não observe um sistema físico, aquele sistema físico ele tem propriedades que são bem definidas. É aquela história, né? Que a Lua está lá no céu, mesmo quando ninguém está olhando. Então, um sistema ter propriedades físicas bem definidas significa o quê? Significa que eu posso gerar uma distribuição de probabilidade que, mesmo que seja escondida, que seja latente, mesmo que eu não tenha acesso empírico a ela, eu posso assumir que ela existe, né? Qual que é o grande problema aqui? É que praticamente todas as relações de independência condicional de um tipo de modelo causal desse dependem explicitamente da variável lambda, que é uma variável escondida, é uma variável que eu não tenho acesso a ela. Então, o que a gente está tentando fazer aqui, né? A nossa hipótese causal, junto com a hipótese de realismo, que é a nossa hipótese aqui do que a gente vai chamar de algo ser clássico ou não, implica essas condições no nível de coisas que eu não consigo observar diretamente. Por exemplo, essa hipótese aqui é o que a gente chama de hipótese do livre-arbítrio, que Alice e Bob, elas podem escolher qual experimento fazer, independentemente de como a fonte está preparando os estados. Ou seja, essa distribuição de probabilidade, ela deve fatorizar. Ou então, uma condição desse tipo aqui, né, que como a Alice está muito longe do Bob, independentemente do que o Bob faça lá no laboratório dele, isso não deve afetar a estatística de Alice. Então, a gente está invocando aqui o princípio da relatividade.
E assim vai. Só que todas essas condições, vocês veem, dependem explicitamente dessa variável lambda, que eu não tenho acesso empírico a ela. Então, na prática, o que eu estou tentando fazer é um problema que a gente chama de eliminação de quantificadores. Eu tenho um sistema de equações, mas essas equações dependem de algo que eu não consigo medir diretamente, então a gente tem que eliminar, a gente tem que traçar fora da nossa descrição essas variáveis que a gente não tem acesso empírico. Então, eu faço uma projeção dessas equações num subespaço aqui do meu espaço de probabilidades, e isso gera um certo conjunto. Então, por exemplo, esse conjunto cinza aqui seria o conjunto de todas as distribuições de probabilidade observáveis, ou seja, o P de AB, o resultado de Alice e Bob, dado que eles escolheram medir certos observáveis, que são compatíveis com essa hipótese causal, junto com a hipótese da classicalidade. Então, e as fronteiras aqui desse conjunto, né, são justamente aí as famosas desigualdades de Bell. Então, eu faço um certo experimento, imponho uma estrutura causal e me pergunto, o que significa ser clássico? Significa que aquele estado que eu não consigo medir diretamente, mas que eu suponho que tenha propriedades bem definidas, isso impõe limites às correlações que eu posso observar nesse tipo de experimento, que seria essa região cinza aqui. Então, se eu faço um experimento e vejo que eu caio fora dessa região cinza, por exemplo, nessa região roxa, isso significa que eu vou estar violando uma dessas desigualdades de Bell. Então, o que a gente é esse critério que a gente vai tentar agora aplicar em uma gama aí de diferentes experimentos. Então, o nosso critério de não classicalidade é esse. A gente impõe uma estrutura causal para o nosso experimento e se pergunta se a gente pode explicar os resultados daquele experimento, assumindo que a gente tem uma descrição realística, né? Que mesmo aquelas variáveis que a gente não pode medir diretamente, que elas têm valores bem definidos. A Lua está lá no céu, independentemente de alguém estar olhando ou não. Esse vai ser o nosso critério de classicalidade. Então, vamos aplicar ele num experimento aí muito famoso, né, de fenda dupla. Então, a gente fez isso em 2018, um paper teórico junto com a Gabriela e o Jacques, e aí seguiram-se aí alguns experimentos fotônicos. Em particular, a gente trabalhou junto com o Fábio, lá de Roma, num experimento fotônico implementando essas ideias, e aqui tem um artigo na Quanta Magazine, que não é nosso, enfim, é um artigo de divulgação que fala sobre essas ideias. Então, quem tiver interesse, acho que é um bom ponto de partida, menos técnico, né? Então, qual que é a ideia básica aqui? A gente vai estar falando daquele experimento que todo mundo conhece, né, e que todo mundo adora, mas a gente vai tentar jogar nova luz usando essa teoria da causalidade que eu acabei de escrever. Então, eu não vou ler aqui a frase do Feynman, né, mas ele basicamente dizia que todas as coisas estranhas, misteriosas ou contra-intuitivas da mecânica quântica, de alguma forma, você sempre pode mapear de volta para aquele experimento famoso lá com os dois buracos, ou seja, o experimento da fenda dupla. E aqui, aí, acho que é o poder, né, dessa teoria da causalidade, ela vai permitir a gente a discordar do Feynman. E ver que essa frase aqui, na verdade, não é tão correta assim. Então, o que é esse experimento da fenda dupla? Né? A gente tem aqui uma fonte de estados físicos, gera elétrons, prótons, fótons ou bolinhas de ping-pong. Eles vão passar aqui por um anteparo que tem duas fendas e vão se chocar aqui contra um anteparo de observação. Então, vamos imaginar aqui que a gente faça esse experimento com fótons. Então, ou com elétrons, vamos supor que são elétrons. Então, a gente vai jogando os elétrons um a um aqui. A gente vê, né, que no começo do nosso experimento, eles vão deixando marquinhas ali no nosso anteparo de observação, num caráter aparentemente aleatório, e cada uma dessas marquinhas aqui ressalta o que a gente diria, né, é um aspecto corpuscular desse elétron, mas à medida que a gente vai jogando mais e mais elétrons, um padrão emerge aqui, né, e a gente vê um padrão de interferência claro. Regiões claras, onde os elétrons vão cair com mais frequência, e regiões escuras, onde eles pouco caem ou nunca caem. Então, esse padrão de interferência, né, ele nos leva ao conceito de uma onda. Será que o elétron, então, é uma onda?
mas que espécie de onda é essa? A gente está mandando os elétrons um a um. Então, se a gente tenta explicar esse padrão de interferência usando aí os nossos conceitos clássicos, é como se o elétron estivesse passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferindo consigo próprio. Obviamente que isso é muito estranho, né? Então, eu quero tentar pegar esse elétron no flagra e ver ele passando por dois lugares ao mesmo tempo, porque isso, de fato, seria incrível. Só que a gente nunca consegue fazer isso, né? Porque se a gente não observa por onde o elétron passa, de fato, ele gera esse padrão de interferência, e é como se ele estivesse passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferindo consigo próprio. Só que se a gente olha para as duas fendas e tenta tirar informação de por qual das duas fendas esse elétron está passando, esse padrão de o elétron, claro, ou ele passa por uma fenda, ou ele passa por outra, mas ao mesmo tempo aquele padrão de interferência, ele desaparece. Então a gente entra aí naquela famosa questão, né, da dualidade onda-partícula, que dependendo de como a gente observa o nosso sistema quântico, ele pode se comportar ou de uma forma ou de outra. Então esse é, vamos dizer assim, o status quo aí desse experimento de fenda dupla. Então, o que a gente tentou fazer aqui foi, então vamos aplicar essa ferramenta, né, da teoria da causalidade para mostrar que, de fato, a estatística que a gente gera num experimento desse tipo, de fato, não tem uma explicação clássica. E, para nossa surpresa, a gente mostrou o contrário. Então, o que é esse experimento, né? A gente pode colocar ele aqui dentro do contexto lá do experimento de escolha atrasada, do Wheeler, que é basicamente o seguinte. Então, é como se o elétron pudesse pregar uma peça na gente, né? É como se, bom, se eles tentarem observar que eu sou uma onda, eu vou me comportar como onda. Se tentarem me observar como partícula, eu vou me comportar como partícula. Então, é como se o sistema quântico se adaptasse, né, ao experimento que a gente está fazendo. E aí, a ideia do Wheeler foi a seguinte, né? Então, vamos ver aí isso aqui num interferômetro de Mach-Zehnder, que seria a versão fotônica aqui do experimento de fenda dupla. E se a gente decidisse medir um caráter corpuscular ou não daquele elétron, daquele fóton, depois que ele já tenha passado pelas duas fendas? Então, a única forma de, depois dele ter passado pelas duas fendas, dele mudar o caráter ondulatório ou corpuscular dele, seria se, de alguma forma, as nossas escolhas no futuro pudessem afetar o estado do elétron, do fóton, no passado. Ou seja, seria uma espécie de retrocausalidade. E era isso que o Wheeler, né, argumentava, que se a gente tenta explicar o experimento da fenda dupla usando esses conceitos de onda e partícula, a gente precisaria recorrer a esse tipo de retrocausalidade, de coisas no futuro afetando coisas no passado. Então, vamos ver aqui a versão interferométrica desse cara. Eu tenho um fóton, esse fóton passa aqui por um beam splitter, então, com uma certa probabilidade, ele vai vir aqui pelo caminho de cima, com uma certa probabilidade, ele vem aqui pelo caminho de baixo. No caminho aqui de cima, ele pode ganhar uma fase φ, essa fase pode ser um cristal, uma diferença aí no tamanho dos braços interferométricos. E aqui na frente, a gente vai fazer a medição desse fóton. E a gente pode fazer a medição desse fóton de duas formas. Tirando esse segundo beam splitter, e se esse beam splitter aqui ele não está presente, a gente tem acesso total a por qual dos dois caminhos o fóton passou. Porque se ele clica aqui em E, a gente sabe que ele veio aqui por cima. Se ele clica em D, a gente sabe que ele veio aqui por baixo. Então, a gente espera, né, que a gente não vá observar um padrão de interferência. E é, de fato, o que acontece. Mas agora, se a gente quer jogar fora essa informação sobre qual caminho o fóton passou, a gente coloca um segundo beam splitter aqui. A gente agora não sabe por qual caminho ele veio. E a gente pode tanto clicar em E quanto em D, seguindo aí um padrão de interferência. Então, essa aqui seria a versão fotônica, né, do experimento de fenda dupla. Então, o primeiro passo aqui para a gente é fazer uma abstração do que está acontecendo aqui nesse experimento. Para a gente falar de um modelo causal, não importa para a gente se tem um beam splitter aqui, se tem um espelho, se tem um caminho
por cima, por baixo. A gente tem que fazer uma abstração dos detalhes e focar naquilo que realmente importa. Informação quântica, quando a gente faz isso, é o que a gente chama de física de caixas pretas, ou então Device Independent Quantum Information. Porque é aquela ideia de que o que está dentro dos nossos aparatos físicos, que tanto preparam estados ou que medem estados, não importa. O que importa é o que está fora dessas caixas, são as relações de causalidade entre esses diferentes dispositivos. Então, no caso aqui do experimento de dupla fenda ou do interferômetro de Mach-Zehnder, a gente basicamente tem um aparato que prepara estados. Então, eu aperto aqui um certo botão X, ele vai preparar um estado aqui, que vai depender desse splitter, vai depender de quem é essa fase. Esse estado, ele é enviado para um outro aparato, que seria um aparato de medição, que seria essa parte aqui do meu interferômetro, onde eu aperto um certo botão, que vai decidir se o beam splitter está presente ou não. Isso vai me dar um certo resultado de medição, que seria o padrão de detecção desses fótons aqui, nesses fóton detectores. Então, quando eu traduzo isso para uma estrutura causal, para um DAG, eu tenho um DAG que é extremamente simples. É basicamente uma variável x que prepara um estado escondido, lambda, ou seja, eu estou assumindo aqui um realismo, né, que quando eu preparo um estado, que esse sistema físico, ele tem propriedades bem definidas, mesmo que eu não tenha acesso a elas. Está aqui a nossa hipótese de classicalidade. Esse estado que está sendo preparado vai para um aparato que gera um resultado de medição D, onde essa medição D, claro, ela pode depender de qual é a escolha que a gente fez aqui, né? Por exemplo, de colocar ou não esse beam splitter. Então, a nossa grande pergunta aqui era essa. Será que esse modelo extremamente simples, esse modelo causal extremamente simples, que é o modelo causal que a gente impõe ao experimento de fenda dupla, ou ao experimento aí, de Mach-Zehnder, será que esse modelo causal extremamente simples, clássico, ele consegue explicar os resultados empíricos aí desse nosso experimento? E, enfim, a resposta a gente vai ver, né? Então, só para dar um pouco dos detalhes aqui, né? Quando eu não tenho o meu beam splitter, eu associo isso a y igual a zero, então seria aqui, eu vou estar preparando um psi de x, que depende aqui de uma fase, que depende de qual é o estado que eu estou preparando, né? Então, eu estou apertando um certo botão, esse certo botão que eu aperto, ele gera um estado desse tipo aqui, onde eu posso variar quem é essa fase que eu estou colocando aqui no braço de cima, e quando eu meço esse estado sem o beam splitter, metade das vezes ele vai clicar aqui, metade das vezes ele vai clicar ali embaixo. Se eu coloco o meu beam splitter, significa que o meu y, né, a minha escolha de qual observável medir é y igual a 1, e aí eu tenho que aplicar uma transformação nesse estado, onde eu vou aparecer com esse cosseno e seno aqui, que quando eu fizer a minha medição, usando os meus detectores, vai me dar origem aqui a esse seno, que vai depender da fase entre os braços, e esse seno aqui é aquele padrão lá de interferência usual. Então, olha só o que eu estou fazendo. Essa é a descrição quântica do meu experimento, onde aqui eu posso tentar falar de onda, partícula, se o segundo beam splitter está presente ou não. Eu estou jogando isso fora. Eu não quero essa descrição. Tudo que me importa são os resultados empíricos daquilo que eu meço. Ou seja, eu não preciso nem assumir mecânica quântica aqui. Eu posso dizer, olha, eu fiz esse experimento e os resultados que eu obtive no padrão da distribuição de probabilidade foram esses aqui. Quando eu aperto y igual a 0, metade das vezes eu tenho um resultado, metade eu tenho outro. Quando eu faço y igual a 1, eu vou ter aqui um certo padrão de interferência. A pergunta é, será então que aquele modelo causal extremamente simples, clássico, ele consegue explicar essa estatística aqui de um experimento quântico ou não? E a resposta é sim. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas é um modelo causal extremamente simples. Então, basicamente o que a gente está fazendo aqui é dando a regra, né, a receita de bolo para que um modelo causal clássico desse tipo aqui possa explicar os nossos resultados quânticos.
Então, a resposta é que sim, o experimento de fenda dupla, com elétrons, com fótons, com o que vocês quiserem, esse experimento sim tem uma explicação clássica. Ele não é um experimento intrinsecamente quântico. A gente está trocando as nossas partículas, elétrons, fótons, por bolinhas de ping-pong, e mesmo fazendo essa troca por essas bolinhas de ping-pong, a gente consegue obter a mesma estatística que a gente obteria de um experimento clássico. Vocês podem imaginar como se fosse uma espécie de simulação com bolinhas de ping-pong de um experimento de fenda dupla. E a gente observa os mesmos resultados experimentais. Ou seja, eu me permito aqui discordar do Feynman e dizer que não, nem todos os mistérios da quântica estão contidos aí nesse experimento de fenda dupla. Ao menos um experimento dessa forma. Porque o próximo passo que a gente deu aqui foi tentar entender se a gente poderia fazer modificações simples desse experimento de fenda dupla, de forma que a gente pudesse agora revelar a não classicalidade da mecânica quântica. E a resposta é sim. Então, agora, ao invés da gente fazer esse experimento, onde esse segundo beam splitter está sempre presente, ele está presente ou não, esse segundo beam splitter ele vai estar sempre presente, e agora a nossa escolha de qual medição fazer, que é esse Y, ela simplesmente introduz uma fase extra aqui no braço de baixo, logo antes do beam splitter. Fazendo isso, a gente conseguiu mostrar que os dados que a gente gera nesse experimento, eles são intrinsecamente não clássicos. Por quê? Porque um modelo causal daquele tipo, ele implica uma desigualdade de Bell, né? Limites ao que a gente consegue observar nesse experimento que seja compatível com um modelo clássico, que seria um modelo clássico desse tipo. E nesse caso específico, por exemplo, a gente tem uma desigualdade desse tipo aqui, que é uma desigualdade de Bell. Esses índices aqui são basicamente o seguinte. Então, D seria o valor esperado da minha fotodetecção. E esses índices aqui seria x igual a 0, y igual a 0. X igual a 0, y igual a 1. Ou seja, eu estou preparando um estado com uma certa fase x aqui em cima e estou medindo aqui embaixo com uma certa fase sigma y, onde o y é o segundo índice. Em uma teoria clássica, ou seja, uma teoria que pode ser explicada por uma estrutura causal daquele tipo, essa soma de valores esperados, ela é limitada por 3. Enquanto se a gente colocar um fóton aqui e escolher essas fases de maneira adequada, a gente consegue chegar em 1 mais 2 raiz de 2, que dá por volta aí de 3,82. Ou seja, de fato, esse experimento da fenda dupla, de certa forma, ele pode sim dar origem à não classicalidade, testemunhada pela violação de uma desigualdade de Bell desse tipo. E o que é interessante aqui é que o quanto a gente viola essa desigualdade, a gente pode conectar isso a quanta retrocausalidade a gente precisa ter no nosso modelo causal. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está impondo ao nosso experimento uma estrutura causal desse tipo, onde as nossas escolhas lá no futuro, obviamente, não podem interferir com o que está acontecendo lá no passado. Mas se a gente quiser assumir que o nosso sistema quântico, ele sim tem propriedades bem definidas, um experimento desse tipo aqui mostra que a única forma da gente conseguir fazer isso é se a gente tiver algum tipo de retrocausalidade, onde as nossas escolhas lá no futuro, sim, afetam o que está acontecendo lá no passado. Quanto mais a gente viola essa desigualdade, maior é o peso dessa seta, ou seja, maior é o peso dessa retrocausalidade, ok? Bom, então, moral da história aqui, o Feynman estava errado de certa forma, mas se a gente modificar um pouquinho as coisas, a gente vê que sim, que esse experimento aí de fenda dupla, esse experimento de escolha atrasada, ele pode revelar a não classicalidade. Então, a gente está vendo aqui, né, que a teoria da causalidade, ela nos permite revisitar e, de fato, reinterpretar e dar um significado completamente novo para um experimento paradigmático aí em mecânica quântica, ok? Nessa última parte aqui agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou usar a quântica para reinterpretar e para dar um novo significado a resultados da teoria clássica da causalidade. Então, a gente vai mudar de tema aqui, aparentemente, mas no final a gente vai reconectar tudo.
Então, a pergunta que a gente vai tentar resolver agora é se fumar causa câncer ou não. Que tipo de pergunta é essa? É uma pergunta sobre causalidade. A gente tem dois eventos, A e B, por exemplo, o ato de fumar ou não, ou e o efeito de desenvolver câncer ou não. E o que a gente está perguntando é, será que A tem um efeito causal direto sobre B ou, na verdade, não? O que está acontecendo é que a gente tem aqui um fator em comum, por exemplo, um defeito genético, que faz com que tantas pessoas tenham uma probabilidade maior de fumar e uma probabilidade maior de vir a desenvolver câncer em algum momento da vida. Então, a gente quer distinguir esses dois modelos causais. E a resposta é que a gente não consegue, porque esses dois modelos causais, eles geram o mesmo conjunto de correlações possíveis entre A e B. Então, simplesmente deixando as pessoas fumarem e observando se elas desenvolvem câncer ou não, a gente não consegue concluir o que está acontecendo aqui. Se fumar causa câncer mesmo ou não. E aí, aqui é só um exemplo, né, mas é uma pergunta muito fundamental. O que a gente está querendo, então, em geral, a gente tem correlações observadas entre uma variável A e uma variável B. Em geral, a gente pode ter uma fonte comum entre essas duas variáveis e pode ser que tenha um efeito causal direto de A em B. E o que a gente quer aqui é conseguir extrair, de alguma forma, o quanto de peso que essa seta aqui tem no nosso experimento, por exemplo, lá de pessoas fumando e tendo câncer ou não. A gente não consegue fazer isso simplesmente olhando para a distribuição de probabilidade de B e A. Então, a gente tem que introduzir algum elemento novo aqui. E esse elemento novo é o que a gente chama de uma intervenção. O que uma intervenção faz é deixar de ser uma coisa passiva e a gente ativamente faz parte daquele experimento agora. Por exemplo, eu pego dois grupos de pessoas, coloco um numa jaula, outro numa outra jaula, forço um grupo a fumar por vários anos, forço outro grupo a não fumar por vários anos e observo se, de fato, aquele grupo que fumou por vários anos tem uma probabilidade maior de desenvolver câncer ou não. O que essa intervenção faz? A intervenção, ela coloca essa variável A sob o nosso controle. A gente pode forçar essa variável A assumir um valor que está sob o nosso controle, independentemente do resto do universo. Então, o que uma intervenção faz é apagar todas as setas que entram numa certa variável. Então, a gente chama isso de do A, de fazer A, de forçar a assumir um certo valor que está sob o nosso controle experimental. Então, e isso também, naturalmente, introduz aí uma medida de causalidade, né, um quantificador de causalidade. Porque vocês veem, se A não tem nenhum efeito causal sobre B, o que quer que eu faça sobre A, se eu forçar a assumir um valor Azinho, ou forçar a assumir um valor Azinho linha, independentemente do que eu faça com A, o valor de B vai ser sempre o mesmo. Ou seja, essa medida de causalidade aqui, que a gente chama de average causal effect, vai ser zero. Mas se A, de fato, tem algum efeito causal sobre B, dependendo do que eu faça com A, o valor de B vai mudar. Então, eu vou ter um shift aqui nessa distribuição de probabilidade. Ok? Então, essa é uma maneira de quantificar a causalidade. Teoricamente, está tudo ótimo, né? Mas, assim, eu tenho que forçar as pessoas a fumar. Eu tenho que forçar as pessoas a, sei lá, comprar um certo produto. Tenho que forçar as pessoas a tomar uma certa droga experimental. Óbvio que por motivos práticos, éticos, morais, você pode listar aí vários, intervenções são uma elucubração teórica válida, mas na prática é de pouca valia, porque eu não posso forçar tipicamente as pessoas, ou enfim, as variáveis do sistema que eu quero estudar, a fazerem aquilo que eu quero. Então, a pergunta fundamental, ela ainda fica, será que eu posso inferir causalidade sem a necessidade dessas intervenções? A resposta é sim, e isso é dado através desse cenário instrumental, que eu vou explicar rapidinho aqui, e que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, em estatística e em causalidade, que é o seguinte, a gente introduz, esse é o modelo que a gente tem, né? Uma variável A que pode afetar B, e potencialmente tem uma causa comum entre elas. O que eu faço agora, ao invés de fazer uma intervenção, eu introduzo uma variável extra, que eu tenho controle, que é o que a gente chama de uma variável instrumental, que afeta A, e via A pode afetar B, mas ela é
independente dessas potenciais causas comuns de A em B. No nosso exemplo aí de fumar e câncer, né? Eu posso pensar alguma coisa do seguinte tipo, por exemplo, esse X, essa minha variável instrumental, pode ser taxação sobre tabaco. Por exemplo, se eu fizer um maço de cigarro custar 10 centavos, acredito que mais pessoas vão fumar, ou seja, X vai ter um efeito sobre A. Agora, se eu fizer um maço de cigarro custar R$150, como custa lá na Austrália, por aí, não sei se é tanto, mas enfim, é bem caro, menos pessoas vão fumar. E se menos pessoas fumam e A, de fato, tem um efeito causal sobre B, o fato de menos pessoas fumarem vai implicar que menos pessoas vão desenvolver câncer. E, claro, né, um governo taxar mais ou não tabaco parece bastante razoável que isso seja independente de qualquer fator comum aqui, como um defeito genético. Então, a grande sacada aqui, isso realmente é muito poderoso, é muito bonito, para mim, assim, é o ápice da argumentação contrafactual, é que é o seguinte: o que eu tenho acesso aqui? Eu tenho acesso à distribuição de probabilidade de A e B, dado que eu fiz uma certa intervenção, dado que eu taxei cigarro 50%, 100%, 200%. E a grande sacada aqui do Pearl, que é um dos pioneiros aí da teoria da causalidade, junto com um aluno dele, o Balker, foi a seguinte, que simplesmente, olhando para essa distribuição de probabilidade de A, B, dado X, eu posso inferir algo sobre as possíveis intervenções que eu faria nesse sistema. Então, o que eles mostraram é que essa distribuição de probabilidade, que é observacional, eu não estou fazendo intervenção, eu não estou forçando ninguém a fumar, eu estou taxando mais ou menos o cigarro, você fuma se quiser. Fazendo isso, eu consigo colocar um limite inferior para quanta causalidade eu tenho de A em B, ou seja, eu consigo inferir o que aconteceria caso eu fizesse uma intervenção. Então, introduzindo essa variável instrumental, eu consigo saber algo sobre futuros possíveis sem precisar viver aqueles futuros. Ou seja, eu consigo, olhando para um experimento observacional, deduzir o que aconteceria caso eu intervisse naquele sistema. Então, como vocês podem imaginar, isso aqui tem muitas aplicações em estudos de medicina, ecologia, biologia, economia, marketing, enfim, isso aqui é altamente utilizado pelo fato de que a gente pode concluir algo sobre um futuro possível sem precisar viver aquele futuro. Então, ótimo, mas tem um certo problema aqui, que é o seguinte: como é que eu posso garantir que, de fato, eu tenho uma boa variável instrumental? O que é uma boa variável instrumental? Seria uma variável, né, em que X não tem nenhum efeito causal direto sobre B, uma coisa desse tipo, e que X é independente dessa causa comum lambda. Por exemplo, ele não tem nenhuma correlação aqui mediada por essa quinta variável. E aí o que o Pearl mostrou é que qualquer distribuição de probabilidade P de AB dado X que seja compatível com essa estrutura causal, com essa estrutura causal instrumental, ela tem que respeitar certas desigualdades, que são coisas que ele chamou de desigualdades instrumentais. Nós físicos chamaríamos de desigualdades de Bell. Então, se eu faço um certo experimento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se essas minhas desigualdades são respeitadas ou não, porque se elas forem violadas, ao menos dentro de um contexto clássico, eu tenho uma prova, né, de que a variável instrumental que eu introduzi para estudar aquele sistema, ela não é uma boa variável instrumental, e aí todos esses bounds aqui que a gente derivou antes, eles deixam de ser válidos. Então, em suma, o cenário instrumental, ele tem dois pilares, né, que é o fato de que a gente pode, através de dados observacionais, estimar o que aconteceria caso eu fizesse uma intervenção no meu sistema, sem precisar forçar as pessoas a fumarem. Eu posso estimar o que aconteceria se eu forçasse elas a fumar, e a gente, via essas desigualdades instrumentais, a gente pode testar se o instrumento, né, que a gente introduziu para fazer aquele estudo, se ele é um bom instrumento ou não. E aí, a nossa pergunta aqui foi, o que a mecânica quântica tem a dizer sobre essas coisas? Porque tudo aqui, né, a gente está assumindo o realismo lá do Einstein, de que essa variável escondida, essa potencial causa comum entre A e B,
que ela descreve um sistema físico, né, que tem propriedades bem definidas, independentemente delas serem observadas ou não. Então, a nossa pergunta foi, o que a mecânica quântica tem a dizer sobre esses dois pilares aí da teoria da causalidade? E, enfim, eu vou ter pouco tempo aqui, eu vou tentar ser bem rápido para não passar do tempo. Basicamente, o que a gente mostra é que esses dois pilares, eles sucumbem aí, né, ao peso da mecânica quântica. Então, esse é uma área que a gente tem trabalhado bastante aí nos últimos anos, a gente tem alguns papers já sobre isso, aqui é só para quem tiver interesse sobre essas coisas. Enfim, são diferentes papers aqui. No restante do talk, eu vou tentar focar nesse primeiro paper aqui de 2018. Então, o que a gente mostrou foi, então, pensem, né, se eu tenho um certo, eu estou impondo agora, eu vou fazer um experimento quântico, onde eu vou impor a esse meu experimento quântico uma estrutura causal instrumental desse tipo. Ou seja, eu tenho uma certa variável instrumental, que ela vai afetar a minha variável B, e o que vai acontecer com a minha variável B lá na frente depende do que aconteceu com A antes. E aí o que a gente mostra, né, é que se eu tiver uma descrição clássica desse experimento, tudo que eu gero nesse experimento tem que respeitar uma certa desigualdade, que, enfim, eles chamam de desigualdade instrumental, a gente, como físico, chama de desigualdade de Bell. E aí o que a gente mostrou foi que se a gente coloca aqui agora um estado quântico emaranhado, então eu tenho um estado quântico emaranhado, compartilhado aqui entre Alice e Bob. A Alice faz uma certa medição, obtém um certo resultado de medição, e esse resultado de medição define o que o Bob, lá no outro laboratório, vai medir na partícula dele. E o que a gente viu, né, é que a gente pode, então, violar esse bound aqui clássico, mostrando, portanto, que essas desigualdades instrumentais, elas podem ser violadas. E isso tem uma consequência drástica para a teoria da causalidade, que é a seguinte: até então, uma violação de uma desigualdade instrumental seria uma prova cabal de que a gente não tem uma boa variável instrumental. Por exemplo, essa minha variável x, ela pode ter um efeito causal direto sobre B. O que a gente está mostrando é que esse não é bem o caso, né? Que, por exemplo, eu estou impondo essa minha estrutura causal instrumental a um experimento quântico e ainda assim eu estou violando essa desigualdade. Então, basicamente, a gente muda o significado do que é violar essa desigualdade instrumental. E mais ainda, né? A gente pode explorar isso aqui um pouco mais e ver que, na verdade, o que o cenário instrumental faz dar uma forma ainda mais forte do teorema de Bell. Então, o que é o teorema de Bell, né? É algo desse tipo. A gente impõe uma estrutura causal desse tipo ao nosso experimento e vê que um modelo de variáveis ocultas local não consegue explicar as predições quânticas. No caso, então, num cenário de Bell, a gente tem um cenário espacial, onde Alice e Bob eles estão space-like separated. Agora, aqui nesse cenário instrumental, isso deixa de ser verdade, porque a Alice, ela está no passado de Bob. A Alice faz alguma coisa, o que ela faz importa para o que o Bob vai fazer depois, em particular, implica, né, que a estatística de Bob depende do que a Alice vai estar fazendo aqui no laboratório dela. Ou seja, a gente tem um cenário temporal. Mas esse cenário temporal, ele pode ser mapeado para um cenário espacial de Bell. A gente vê o seguinte, ó, aqui se eu tirar essa setinha aqui tracejada, eu vejo que eu tenho um cenário de Bell usual. Mas agora, se eu colocar essa setinha aqui, eu vejo que o que eu obtenho é um cenário instrumental. Ou seja, eu posso interpretar um cenário instrumental como um cenário de Bell, onde eu estou permitindo agora não somente modelos de variáveis ocultas locais, mas modelos não locais de variáveis ocultas. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui é o seguinte, bom, mesmo que Alice e Bob estejam muito distantes, se eu permitir o meu modelo clássico a ter um efeito não local de Alice sobre Bob, ainda assim eu não consigo explicar os resultados das predições quânticas. Então, o que a gente pode interpretar essa violação de uma desigualdade instrumental
como uma forma ainda mais forte de não localidade quântica. Porque mesmo um modelo clássico de variáveis ocultas não locais, onde o que a Alice faz pode influenciar o que o Bob faz, dessa forma específica aqui, é incapaz de explicar as predições quânticas. Bom, são 3 horas agora, eu não sei que horas eu comecei, quanto tempo já passou aí? Você tem mais uns 10 minutinhos para Tá, falar, Rafael. beleza. Então eu vou ser bastante sucinto aqui, não vou passar eles não. Bom, então só para dar uma ideia, então isso é algo muito fundamental, né? Tipo, bom, a gente está provando que o resultado de Bell de, sei lá, 64, então são quase 20 anos atrás, 60 anos atrás, que na verdade a gente pode deixar ele ainda mais forte. Isso implica que a gente tem que reinterpretar alguns resultados da teoria da causalidade clássica, então é algo muito fundamental. Mas a gente tentou ir além disso. Será que a violação dessas desigualdades instrumentais, ela teria alguma aplicação prática? E a resposta é sim. A gente tem alguns exemplos hoje em dia, que eu vou falar de um, que é em criptografia quântica. Então, o que é criptografia, né? A Alice, ela quer mandar uma mensagem para o Bob, de tal forma que se um hacker aí no meio do caminho pegar a mensagem dela, como a mensagem está encriptada, a não ser que esse hacker tenha acesso à chave secreta, ele não consiga decodificar essa mensagem. Então, assim, a Alice tem lá uma certa mensagem, ela tem uma chave secreta, que é uma sequência aleatória de zeros e uns, ela mistura essas duas mensagens, manda para o Bob, e o Bob, para poder decriptar essa mensagem, ele tem que ter acesso à mesma chave segura, para ele poder aplicar a soma módulo 2 e recuperar a mensagem original. Qual que é o problema? Então, isso aqui é fundamentalmente seguro. A gente sabe que se Alice e Bob tiverem chaves secretas, eles conseguem fazer uma criptografia que ninguém consegue quebrar, seja com um computador quântico ou não. Mas qual que é o problema disso, né? É como se eu fosse fazer uma compra na Amazon, e aí, antes de eu fazer a minha compra, a Amazon dissesse, olha, tipo, a gente tem que estabelecer uma chave secreta, então a gente primeiro vai mandar uma equipe de segurança aí na sua casa, com uma pasta contendo aí vários arquivos com essa chave secreta, e só depois disso é que você vai poder fazer a sua compra. Óbvio que não é assim que funciona. Então, na prática, o que a gente usa são algoritmos de chaves públicas, né, que é lá o RSA, tem diferentes vertentes. E esses algoritmos, eles não são fundamentalmente seguros. Existem algoritmos, por exemplo, o algoritmo de Shor, que pode ser usado para quebrar essas chaves num tempo aí que é polinomial. Então, entra a ideia de usar a quântica, né, para estabelecer essas chaves secretas. E já é conhecido aí, desde lá da década de 90, que a violação de uma desigualdade de Bell pode ser usada para estabelecer essas chaves secretas entre Alice e Bob, e assim ter um protocolo de criptografia que é fundamentalmente seguro. Então, a gente fez a mesma pergunta se a gente poderia usar esse cenário instrumental para fazer algo parecido, né? Então, basicamente, a gente está impondo um cenário instrumental ao nosso experimento quântico e violando uma desigualdade instrumental e se perguntando se a gente pode usar isso para gerar bits secretos e seguros. A resposta é sim. Então, aqui, ó, enfim, essa curva vermelha seria o que a gente obteria num cenário de Bell, e a curva azul seria o que a gente obteria num cenário instrumental. Então, quanto mais alta tiver essa curva, quanto maior for essa mean entropy, significa que mais seguro são os nossos dados, que mais segura é a nossa chave secreta. Então, aparentemente, e aqui a gente está mostrando isso em termos da visibilidade aí dos nossos estados quânticos. Então, aparentemente, né, beleza, a gente pode usar o cenário instrumental para estabelecer chaves secretas, mas, aparentemente, essa curva azul, ela está sempre abaixo da curva vermelha. Então, bom, é melhor usar o cenário de Bell, porque ele te dá uma segurança maior. Mas a verdade é que não é bem assim, porque o que a gente tem que analisar quando a gente fala de criptografia quântica, né, para gerar uma chave segura? É quanta aleatoriedade a gente põe e quanta aleatoriedade a gente tira, né?
Então, quando a gente faz esse plot agora do bit gain, que seria o quanto de aleatoriedade que a gente tem que pôr no nosso sistema para tirar alguma aleatoriedade depois, a gente vê que o cenário instrumental, ele pode sim ganhar de um cenário de Bell numa região aqui de visibilidades altas. Ou seja, não só o cenário instrumental tem uma aplicação em criptografia quântica, além de todas aquelas coisas mais fundamentais, mas ele também pode ganhar de protocolos usuais de criptografia quântica. E ele tem uma outra vantagem ainda, que é que num cenário de Bell, a gente tem um cenário que é espacial, ou seja, a Ares tem que estar longe de Bob. Em um cenário instrumental, isso deixa de ser necessário. Alice e Bob, eles não precisam estar space-like separated. De fato, eles estão time-like separated. Então, Alice e Bob, eu posso fazer agora criptografia sem a necessidade de que ambas as partes envolvidas estejam muito distantes entre si. Seria uma outra vantagem aí desse cenário instrumental. Bom, essa última parte que eu vou pular para ficar dentro do tempo. Então, em resumo, né, eu acho que se tiver uma mensagem aqui que vocês têm que guardar desse talk, se tiver alguma, e é o que eu vou tentar argumentar, é que modelos causais, eles fornecem uma definição extremamente geral do que é não classicalidade. Então, a gente pode aplicar isso para um cenário de Bell, a gente pode aplicar em um cenário instrumental, a gente pode aplicar no experimento de fenda dupla, talvez a gente possa aplicar num experimento de tunelamento. Então, pense aí no seu experimento quântico predileto, e você pode se fazer essa pergunta agora. Será que, de fato, esse experimento quântico, ele é tão quântico assim? Será que não existe, de fato, uma explicação clássica para aquela estatística que eu estou gerando no meu experimento quântico? Então, a gente tem uma espécie de receita de bolo, né, para revisitar experimentos aí paradigmáticos em mecânica quântica, e de fato a gente tem uma receita de bolo para explorar a não classicalidade de fenômenos, né, sejam eles quânticos, pós-quânticos, enfim, e que pode ser aplicada aí em vários cenários. Aplicado ao experimento da fenda dupla, a gente viu, né, que pelo menos o experimento clássico aí da fenda dupla, ele tem sim uma explicação clássica. Então, se a gente esquecer aquela baboseira de onda e partícula, a gente vê que sim, o experimento de fenda dupla, ele pode ser explicado classicamente. Mas se a gente muda ele só um pouquinho, a gente vê que ele passa a ser genuinamente quântico. A gente viu, né, que a teoria quântica, ela nos força a reinterpretar alguns resultados bastante fundamentais aí na teoria da causalidade, em particular, que isso leva a uma forma ainda mais forte da não localidade de Bell do que aquela lá do Teorema de Bell de 64. Essa quarta parte que eu pulei, então, falar um pouco do futuro aqui, né? O que eu acho é que esse programa de pesquisa ele é tão geral que a gente pode realmente aplicar ele a várias situações. Por exemplo, eu já falei, né, de tunelamento, ou então analisar um experimento aí de bunching ou anti-bunching. Enfim, acho que o limite aqui é a nossa imaginação, né, de como tentar mapear esses experimentos famosos aí da quântica dentro de uma modelagem causal. E aí, dentro da informação quântica, tem algumas outras aplicações, que é tentar entender o protocolo da teleportação quântica, por exemplo, de um ponto de vista causal. O que está acontecendo ali quando eu teleporto um estado de um laboratório para o outro? Quais são as relações de causa e efeito que estão acontecendo ali? A gente pode fazer a mesma coisa, por exemplo, para o Superdense Code, né? Então, a gente fez isso aí recentemente nesse paper. E, assim, me permitindo dar uma viajada aqui, acho que se a gente está falando agora de computadores quânticos, né, de 60, de 100, talvez daqui a alguns anos de 1000 qubits, né, a gente está falando de simulação quântica, de moléculas que uma parte da molécula tem uma correlação quântica, um efeito causal quântico, sei lá, sobre uma outra parte da molécula. Ou eu tenho um circuito e eu quero entender qual que é o efeito de parte do circuito quântico em outra parte. Então, assim, a gente pode colocar isso como um problema particular de quantum causal modeling, né?
em que a gente agora tem um modelo causal, mas ele não é mais clássico no sentido de que a gente não assume mais que as variáveis que não são observáveis, que elas têm uma distribuição de probabilidade bem definida, enfim, aquela ideia do realismo. Então, assim, eu acho que é um paradigma que ainda está em construção, a gente não tem modelos completamente gerais do que seria esse Quantum Causal Modeling, mas já tem algumas tentativas, e eu acho que, enfim, são questões aí abertas que certamente podem dar origem a resultados bastante interessantes. Bom, eu espero não ter passado muito do tempo, agradeço aí a atenção de vocês e estou aberto a qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Nosso está no tempo. Eu abro para quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão ou abrir o microfone e já fazer a pergunta. Rafael, eu tenho uma que naquele experimento que você menciona do Max Ender, você falou explicitamente que você consegue trocar aquele experimento por bolinhas e ainda você vai ver os resultados, né? Uhum. Eu não entendi como é que você consegue recuperar a interferência com as bolinhas. Então, é porque aqui, quando a gente fala de... É uma ótima pergunta, né? Porque a gente não está tentando agora recuperar o padrão de interferência usando física newtoniana, porque é óbvio que isso não dá para fazer. Mas, de novo, a gente está dentro daquele contexto de física de caixas pretas. Eu não estou tentando impor uma teoria para como é que aquela minha caixa funciona. Tudo que eu estou impondo são as relações causais entre os dispositivos. Então, enfim, acho que não faz sentido, talvez, entrar nos detalhes disso aqui, a gente pode discutir depois em mais detalhes, mas, basicamente, o que a gente tem lá no paper é uma receita de bolo para quais são as distribuições de probabilidade que você tem que gerar aqui dentro dessa estrutura causal clássica, ou seja, eu estou assumindo aqui que o que a gente está mostrando, então, é que existe um P de lambda que reproduz essa estatística aqui, que é aquela estatística que a gente gera no experimento de fenda dupla. Ou seja, existe uma descrição realística, clássica, que me dá essa mesma estatística. Eu não estou dizendo que eu consigo fazer duas bolinhas interferirem com física newtoniana. Isso não dá para fazer. Mas o que eu estou propondo aqui é ir além da física newtoniana. Dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo dentro daquela caixa, mas tudo que eu estou dizendo existe uma distribuição de probabilidade bem definida. Independentemente de eu ter um estado quântico ou não, independentemente de eu estar medindo aquele estado quântico ou não, aquele sistema físico ele tem propriedades bem definidas. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, eu estou preparando um fóton que tem uma polarização bem definida ao longo da direção x, y e z. Ou se eu estivesse dizendo, olha, eu estou preparando um spin eletrônico que tem um spin bem definido ao longo de x, y e z. É como se eu estivesse dizendo, olha, eu estou construindo uma teoria onde esses observáveis todos, eles comutam, e ainda assim, eu estou conseguindo reproduzir a minha estatística. Tá. É dentro desse sentido que a gente consegue reproduzir a interferência. Não é usando a física newtoniana, porque aí não dá. Ah, tá. Deu para dar uma aclarada? Não, sim, eu entendi a ideia por trás do que você está falando, assim. Eu acho que ficou mais claro, porque o conceito aí de bolinhas é ampliado, né? Que você está usando. É um conceito... Então deixa eu aclarar isso. O que eu chamo de bolinha de ping-pong é um sistema físico onde todos os observáveis, onde todas as propriedades físicas daquele sistema físico são bem definidas e comutam entre si. É isso que significa ser uma bolinha de ping-pong. Tá bom. Vou passar aqui. O Celso, acho que tem também uma dúvida. Celso? Não, é na mesma linha. É porque você afirma que é clássico, mas
nada impede de talvez ter algum quantificador quântico que me, sei lá, distingua do experimento de fenda dupla com alguma coisa clássica, não? Ou é dentro dessa descrição, certo? Essa a sua conclusão. Bom, então, o que eu argumentaria é que, assim, pegue qualquer paper que fala sobre, ou livro, texto, em que fale sobre o experimento da fenda dupla. Irremediavelmente vai ser um tremendo blá blá blá, porque onda, partícula e não sei o quê. Ou seja, entra num terreno aí bastante pantanoso, né? Da filosofia, da metafísica. Então, assim, o que eu estou tentando fazer aqui, o que eu estou argumentando que a gente consegue fazer, é sair desse terreno pantanoso e te dar uma definição matemática bem fundamentada do que significa ser clássico ou não, que é justamente ter um modelo causal realístico, né? Onde os sistemas físicos têm as propriedades bem definidas, independentemente da gente fazer uma medição que revele os valores dessas propriedades ou não. Então, assim, eu não vou dizer que é a única forma de testar a não classicalidade. Então, assim, por exemplo, bom, é porque se fossem partículas, se eu usar a física newtoniana, obviamente eu não consigo explicar isso. Então, para mim, isso é meio limitante. Enfim, eu tô tentando dar o maior poder possível para uma teoria clássica, dizendo, olha, mesmo que você abra mão da física newtoniana e ainda assim, nesse caso aqui, né, a gente teria uma explicação clássica, mas com pequenas modificações, que seria basicamente eu ter sempre o segundo Bin Splitter e colocar essa fase aqui antes, eu consigo, através dessa pequena modificação, gerar um experimento que, mesmo nesse sentido mais ampliado do que eu estou dizendo que significa algo ser clássico, ainda assim eu consigo testemunhar a não classicalidade. Então, esse ponto de vista, né, que a gente chama de física de caixa preta, ele é muito comum na informação quântica dentro de um contexto de criptografia. Por quê? Porque a gente está dizendo, olha, eu estou lutando contra um hacker que quer ter acesso às minhas informações, eu não sei o que ele vai estar usando, eu não sei se ele vai estar usando um sistema emaranhado, um íon, um fóton, enfim, talvez um sistema pós-quântico, sei lá, enfim. Então, a gente sempre está no cenário mais paranoico possível, né? No qual a gente tenta abstrair o máximo os detalhes das implementações físicas específicas e simplesmente impor as relações causais entre esses eventos. Eu acho que essa é a ideia. Mas pode ser que sim, pode ser que exista uma outra maneira da gente quantificar a não classicalidade no experimento de fenda dupla, mas o que eu vou argumentar é que todas que eu vi até hoje são muito ruins. Certo. Não, o meu ponto era só nessa direção aí. Quando não é clássico, é indiscutível, né? Mas quando é clássico, pode ser que ainda tenha mais coisa. Pode ser que tenha isso. Você está certo. Quando não é clássico, é completamente indiscutível, porque a gente está dando para a teoria clássica o maior poder possível, né? Mas quando a gente chega à conclusão de que é clássico, por exemplo, no caso aí da fenda dupla, né? Você ainda pode argumentar, mas só que se você fizer isso, você vai ter que ter algumas hipóteses. Que é, por exemplo, aí entra aquela discussão pantanosa de novo do que é onda e do que é partícula. Se você quiser falar, mas e se eu introduzir o conceito de onda e partícula, aí sim, pode ser que você mostre, né, que o experimento da fenda dupla, de fato, ele é não clássico. Mas, de novo, você vai ter que entrar naquele terreno pantanoso que, para mim, parece mais metafísica do que física. Então, a ideia básica aqui é a gente abrir mão o máximo possível de qualquer uma dessas hipóteses. Acho que essa seria a ideia básica. Mas eu concordo com você, claro. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho, posso perguntar? Pode. Oi, Aí, Rafael, Pedro. tudo bem? Tudo bom? Muito interessante o
seminário, o tema, assim, né? Eu fiquei com uma curiosidade, quando você apresenta o experimento de escolha atrasada modificado, né? Você chega na conclusão que é preciso relaxar a condição de causalidade, né? E eu fiquei me perguntando se não seria possível também, ao invés de abrir mão da condição de causalidade, a gente abrir mão da condição de realismo, né? Você acha que seria possível isso? É possível, é uma ótima pergunta e, sim, eu tenho que abrir mão ou da hipótese de causalidade, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou Sim, permitindo que coisas no futuro afetem coisas no passado, ou então eu abro mão de dizer que eu estou preparando um sistema físico que tem todas as propriedades bem definidas e assim vai. Então, isso que você está falando vai na linha do que a gente chama de Quantum Causal Models. Ou seja, justamente agora eu vou dizer que o meu experimento ele não é mais descrito por uma estrutura causal clássica, mas por uma estrutura causal quântica, onde essa sim, minha variável aleatória clássica agora ela é substituída por uma matriz densidade. Só que aí tem toda uma questão técnica que se torna muito complicada, né? Porque uma matriz de densidade não é a mesma coisa que uma distribuição de probabilidade. Então, como é que eu sim, descrevo isso aqui? Então, esse é um tema de pesquisa, assim, que eu acho que é bastante atual, tem vários resultados interessantes, mas ainda não existe, vamos dizer assim, um modelo causal quântico que seja canônico. Meio que cada grupo tem o seu, assim, e trabalha nisso. Mas, certamente, uma maneira de explicar a violação aqui dessa desigualdade é a gente abrir mão do realismo. Mas isso entra numa coisa que eu acho muito interessante, que a gente abre mão do realismo. Mas quanto a gente tem que abrir mão? Será que a gente tem que, de alguma forma... Então, assim, a pergunta que eu acho que seria, como é que a gente quantifica realismo? E dado que a gente sabe quantificar realismo, o quanto que eu tenho que abrir mão dele? Então, acho que isso abre aí também várias perguntas interessantes, mas você está certo. Ao invés de abrir mão da causalidade, eu posso abrir mão do realismo, né? Que eu eu, diria, sim. eu te perguntei isso porque eu achei bem interessante, porque eu trabalho justamente com quantificador de realismo, né? Que é baseado em premissas de medidas, de projeções, assim. E quando eu vi esse modelo, me deu muita curiosidade de ver como essa premissa e esse quantificador se comportaria nessa situação, entendeu? Eu Eu achei acho que seria muito interessante fazer uma conexão entre essas coisas, né? Tipo, mostrar que se você viola essa desigualdade, que você tem que ter algum nível ou alguma ausência de realismo e usar esses quantificadores que você trabalha para quantificar isso, né? Para ter uma relação desse sim, tipo aqui. Então, acho que seria bastante interessante. E isso, assim, você pode fazer não só nesse caso, mas você pode fazer isso para virtualmente qualquer experimento em quântica. Você pode sim, dizer, bom, então exato. se eu violo uma certa desigualdade de uma certa estrutura causal que eu estou impondo ao meu experimento, quanto de realismo eu tenho que abrir mão? É uma possibilidade, acho que é bem interessante, sim. Legal, bem legal. Obrigado pela resposta. Valeu. Obrigado, Pedro. Participação. Serra? Opa! Ô, Rafael, cheguei atrasado aqui, mas E aí, vou fazer. Na verdade, não é uma pergunta, né? É mais um tema para discussão que está ligado com exatamente o que o Celso falou, né? Quer dizer, quando a gente viola alguma coisa, tipo qualquer desigualdade, desigualdade de Bell, né? Ou mesmo essas desigualdades de modelo causais, né? Beleza, você violou, então você pode falar, ok, é quântico, ou é emaranhado, ou é não local, enfim, né? Está associado lá à relação da sua desigualdade. Mas você sempre pode achar um modelo cujo limite da desigualdade, quer dizer, é difícil garantir, eu acho que só em algumas situações específicas, né, que o seu modelo é o modelo que tem o menor limite possível para aquela desigualdade.
Né? Digamos, você está num cenário que você tem estados mistos, mistura estatística de estados, né? Operador de densidade, bastante ruído. Qual é o limite em que você vai encontrar a violação de um determinado modelo? Eu lembro que tinha um pessoal tentando achar diferentes desigualdades de Bell, com diferentes números de observáveis e outcomes, para tentar minimizar cada vez mais o limite, né, de ruído que você, quer dizer, maximizar, né? Precisa ter menos coerência para você ver aquela violação, né? E você não consegue dizer onde está a fronteira entre o clássico e o quântico, né? Exatamente. E aí me parece o seguinte, o que a gente pode falar é, segundo os critérios que você está considerando, sejam eles os critérios X, Y, Z, a gente diz que a fronteira está aqui, né? Mas você não pode garantir que uma mistura estatística de estados seja necessariamente clássica, a menos que você tenha a identidade, né? Sim, então eu acho que o que você tá correto, claro, e acho que isso se relaciona com um conceito assim, muito importante em informação quântica, né, que é a hierarquia que a gente tem de violações de desigualdade de Bell, steering e testes ou testemunhas de emaranhamento. Então, só para tentar explicar, um teste de Bell, né, seria a forma mais forte, assim, a forma mais forte de não classicalidade, porque você se abstém de ter qualquer descrição de quais são os seus estados, de quais são as suas medições, você está num cenário de caixa preta, né, completo. Então, por exemplo, para um estado de Werner, que é, tipo, basicamente um estado maximamente emaranhado, com uma certa visibilidade, nesse cenário, é sabido que para visibilidades acima de 66%, alguma coisa assim, para visibilidades abaixo de 66%, todas as medições que você faça, elas vão gerar uma estatística clássica. Ou seja, de acordo com a física de caixas pretas, esse estado, ele é um estado clássico, né? Porque, enfim, você nunca vai conseguir violar nenhuma desigualdade de Bell. Só que agora, o que acontece se você abre uma dessas caixas? Vamos supor agora que a Alice, ela pode fazer tomografia no estado dela, e Bob ainda tem uma caixa preta lá, onde ele aperta botões e tem resultados de medição. Abrindo uma das caixas, essa visibilidade, que antes era de 66%, ela baixa para 50%. Por que ela baixa? Porque eu estou assumindo mais. Quando eu digo que eu posso fazer tomografia de um certo estado quântico, eu estou assumindo que eu tenho controle experimental total sobre o meu sistema. Que eu posso medir sigma X, que eu posso medir sigma Y. E você tem acesso a mais informação, né? Você tem acesso a mais informação. Mas esse acesso a mais informação vem com mais hipóteses. Ou seja, você está assumindo mais coisas. Para você ter acesso a mais informação, você tem que assumir mais. E aí, por exemplo, se você abre as duas caixas agora e faz tomografia tanto no qubit de Alice quanto no qubit de Bob, você tem um teste de emaranhamento usual, né? Por exemplo, a transposta parcial, enfim, alguma coisa assim. Então, e aí você sai de 66, vai para 50, vai para 33%, que aí é o limite inferior. Abaixo de 33%, a gente sabe que aquele estado é clássico. A não ser que aí você sai do emaranhamento e começa a falar de coerência. Por exemplo, bom, mas o meu estado tem coerência ainda. Então, de fato, ele não é clássico. Ele tem coerência, mas você vê que em cada um desses passos... Tem discórdia também. Tem toda uma discórdia a respeito da definição de se discórdia é quântico ou não. Ele tem discórdia, ele tem coerência, mas você vê que em cada passo desse, eu tive que assumir mais. Então, eu ganho mais informação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que assumir mais. Eu tenho que dizer, olha, tipo, eu sei o que eu estou fazendo aqui quando eu estou fazendo essa medição e tal. Então, assim, acho que você está correto. Então, assim, volta ao que o Celso disse, né, de que esse critério de classicalidade ou não depende muito do que você assume. E aí o meu argumento eu não quero assumir nada.
Então, eu quero, assim, ter a descrição clássica mais geral possível, que é essa descrição de física de caixas pretas, onde eu só assumo o que está acontecendo fora dos meus dispositivos. Pode, bom, mas é uma descrição muito coarse-grained, né? Será que a gente precisa disso? Enfim, é uma boa discussão, e eu acho que tem alguns limites, né? Mas o meu ponto aqui, e é justamente o que o Celso disse, o que você falou também, é que uma vez que você tem uma violação, aquela violação é uma prova anambígua da não classicalidade dos seus dados. Porque você não está assumindo basicamente nada. Você tá tirando leite de pedra. Então, de certa forma, enfim, acho que é uma boa discussão, sim. Obrigado, Roberto, pela pergunta. Obrigado, Roberto. Obrigado você pela discussão e o seminário. Eu acho que a gente já passou um pouquinho aqui. Vou agradecer novamente o Rafael pela palestra. E aí, lembrando que a palestra vai ficar disponível no canal do YouTube do Colóquio da Física. Valeu. Bom, obrigado aí. Espero vê-los em breve. Obrigadão aí pelo convite. Até a próxima.